Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. O programa de hoje é sobre o resultado dos 10 dias que abalaram o mundo, a Revolução Russa. Se até hoje há discussão sobre esquerda e direita, capitalistas e comunistas, tudo se deve a bolcheviques, operários e soldados que derrubaram a monarquia e depois implantaram um regime baseado nas ideias do filósofo alemão Karl Marx, o comunismo. A tentativa de criar uma ditadura do proletariado ainda rende debates acalorados. Talvez porque seja indiscutível sua influência na política, na economia e na cultura do século XX. Quando aquele outubro chegou, o mundo se dividiu. Em 1917, a Rússia era um país agrário, atrasado, ainda sob o efeito de anos e anos de tirania. O levante anterior, meses antes, derrubara a monarquia dos czares, mas a situação pouco havia mudado. A maior parte da população vivia no campo, entre a miséria e a pobreza. Com a nova revolução liderada por Vladimir Lenin, outros territórios se juntaram na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os comunistas trouxeram um período de grande crescimento econômico. Eram também uma potência militar capaz de rivalizar com os Estados Unidos na chamada Guerra Fria, um conflito de palavras, gestos e ensaios que nunca se concretizou. Engolido pela burocracia, o Império ruiu em 1991, na sequência do colapso do leste europeu, acuado pela oposição que sempre sufocou com prisão e morte. Com um pé na moderna sociedade de consumo e outro no controle das liberdades individuais, a Rússia tenta retomar o protagonismo 100 anos depois de sua grande virada histórica. É isso, e para conversar sobre a Revolução Russa e seus efeitos, nós convidamos o historiador Rafael Seabra e o advogado da União e professor de Direito Internacional, Álvaro Castelo Branco. Obrigado por estarem aqui no Direito Sem Fronteiras. E vamos começar, né, professor? Já perguntando se, sem as ideias de Karl Marx, haveria uma Revolução Russa. Bom, a Revolução Russa não começa socialista, né? Ela começa, na verdade, em 1905, a partir de um movimento reivindicativo, de melhores condições, por uma melhor alimentação, enfim, né, uma maior liberalização da sociedade em relação ao czar. Em 1917, ela tem, em fevereiro, uma perspectiva liberal, né, não necessariamente marxista-socialista. Isso só vai acontecer, né, ao longo do ano, né, sobretudo a partir de junho, julho, em que há um desgaste do governo provisório, né, e as leituras feitas pelo Partido Bolchevique começam a se tornar hegemônicas, né? E próprio Lenin, ele não tinha uma perspectiva de imediato, né, implantar o socialismo. A ideia era iniciar uma socialização ainda com certo resquício capitalista para, no futuro, né, não muito longínquo, se implementar, né, o socialismo. A Declaração Universal dos Direitos do Homem surge com a Revolução Francesa. Doutor, qual foi o legado que a gente pode dizer da Revolução Russa? Bom, a gente teria duas posições sobre a Revolução Russa, não é? Uma posição que eu diria interessante e benéfica, que seria essa discussão sobre o socialismo, não é? Como você disse na introdução, hoje em dia a gente vive uma época de muita politização entre esquerda e direita, mas é inegável que as ideias de esquerda, elas significaram certos avanços sociais que acabaram sendo incorporados em vários ordenamentos jurídicos. Mas, sob o ponto de vista, você que citou aí a declaração da França, Direitos do Homem na França, ela sempre foi uma declaração com foco na preocupação do indivíduo, da dignidade do ser humano, né? Depois nós tivemos outros instrumentos, como a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Sob o ponto de vista da proteção dos direitos individuais, eu não diria que a Revolução Russa e os anos seguintes foram um modelo de proteção, porque foram cometidas atrocidades, né, genocídios, aí não há um número que a gente possa dizer extremamente confiável, mas alguns autores citam aí cerca de 60 milhões de pessoas mortas, como realmente talvez um genocídio maior até que o da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente tem essa situação. Eu tenho um professor que brinca dizendo que mesmo um relógio quebrado, ele dá 2 vezes por dia a hora certa, né? Então, não houve apenas
retrocessos em alguns pontos, mas analisando friamente, né, o legado da Revolução Francesa, sob o ponto de vista econômico, de ganhos sociais, direitos trabalhistas, houve sim um avanço, mas sob o ponto de vista da dignidade do ser humano, nós temos que lamentar, e eu até acho que hoje seria impossível uma revolução nos moldes da Revolução Russa, porque certamente haveria aí uma intervenção internacional para proibir o que aconteceu. Agora, também não teria tido êxito sem apoio popular, né? Sim, de fato. Se não fosse o apoio popular, ela não teria, né, ido para frente. Uma das demandas fundamentais em fevereiro de 1917 foi o lema Terra, Pão e Paz. Porque a Primeira Guerra Mundial, que se acreditava ser muito curta, na verdade se mostrou prolongada e com um número de mortes inédito, né, de milhões de indivíduos. E uma preocupação, né, uma demanda, era esse desgaste que havia no fronte dos soldados russos, né, que não tinham uma preparação suficiente, né, para enfrentar o exército alemão. Então havia essa demanda de paz por conta dos soldados. Isso começou a gerar uma quebra de hierarquia dentro da corporação. Nos campos havia uma fome, né, significativa, porque havia um esforço de guerra em se alimentar o fronte, então havia uma sobreexploração do campesinato, e na indústria ela também, né, esse conflito bélico acabou gerando uma inflação muito significativa. Então você tinha os camponeses superexplorados, um sistema que ainda não tinha eliminado totalmente, né, a estrutura latifundiária da terra, a indústria que, apesar de certo desenvolvimento, ela não era suficiente naquele contexto, e os soldados que estavam desgastados, cansados da guerra, que na verdade eram camponeses armados que foram lançados, né, para o fronte. Então isso faz com que ela tenha de fato uma base popular. Há também a experiência prévia dos soviets, né, dos conselhos de 1905, que eram formas, né, auto-organizativas, políticas, né, eles deliberavam sobre certas demandas locais e também organizavam a produção, né, tomando fábricas, né, alguns lugares no campo aconteceu isso também, alimentação, saúde, transporte. Isso acabou, né, em 1917 se retomando com uma ênfase, né, e com uma amplitude muito maior. Então, nesse sentido, o apoio popular, né, e a participação popular foi fundamental. O senhor acha que a Revolução Russa ela teve grande impacto na questão social, quer dizer, e transformou tudo como se vê a sociedade hoje? A gente não pode esquecer que a Rússia, no período pré-revolução, era extremamente pobre, não é? A produção industrial era muito pequena, mesmo a produção rural era extremamente arcaica, e se você imaginar que no período de 20 anos, ela saiu dessa situação de pobreza absoluta para um modelo de potência mundial, seja militar, seja econômico, por mais que fosse o modelo do antigo, então, segundo mundo, né? Então, houve sim avanço, influenciou também outras constituições ao redor do mundo, inclusive houve influência também em questões políticas e sociais no Brasil, em outros estados também. Não houve uma penetração muito grande nos Estados Unidos, até porque, até hoje, questões ideológicas muito diferentes, né? Mas houve sim, a partir daí, como eu disse na primeira pergunta, houve avanços sociais. A nossa própria Constituição de 88, ela tem alguns dispositivos que protegem a questão laboral, direitos sociais. Houve sim, como eu disse, a gente não pode ter uma visão muito passional das coisas, né? Sindicatos são importantes, movimentos de fortalecimento sociais são importantes, uma visão de reforma agrária é importante, né? Então, esses direitos sociais, eles foram disseminados graças à Revolução Russa e à consolidação do primeiro país socialista do mundo. Obviamente, há várias críticas, né? Há críticas que seria, por exemplo, uma consequência, um passo seguinte do socialismo, que seria o comunismo. Via de regra, tem um perfil ditatorial, não há uma democracia, mas, inegavelmente, houve, sim, avanços. E é engraçado também sobre essa questão que a gente disse dos Estados Unidos e da União Soviética, que na própria apresentação também você fala dos 10 dias que abalaram o mundo, que é o nome do livro do John Reed, né, que é um americano, e com ideias socialistas, com ideias comunistas, e ele é o único americano enterrado
na Praça Vermelha, lá perto do Kremlin, né? Então, é o único americano que tem essa honraria. Ele não deve ser muito bem visto nos Estados Unidos, diante da ideologia americana, mas foi uma revolução realmente que teve consequências no mundo todo, não apenas na Rússia. Agora, pegando um pouco o gancho aqui do Dr. Álvaro, o que ideias permeavam, né, estavam presentes naquela época que resistem ainda hoje? Olha, eu diria que, como ele já levantou algumas questões aqui, né, por exemplo, a redução de jornada de trabalho, né, uma legislação trabalhista que realmente, né, proteja o trabalho. A reforma agrária é um tema, né, extremamente sensível e necessário, né, no contexto brasileiro, no contexto latino-americano. Eu diria que em boa parte do mundo periférico, os direitos universais, por exemplo, saúde e educação, não como mercadoria, mas como um serviço público, né, essencial para garantir uma cidadania de fato. Algo que eu acho que está muito pendente também é rever esse sistema democrático que nós temos, né? Criar formas de democracia que realmente garantam a participação, né? Formas de democracia direta, né? O mandato imperativo, revogável a qualquer momento, uma aproximação maior do poder, né, da população. Essas são questões que eu acho que estão colocadas, que foram colocadas atrás. É claro que houve uma série de desvios ao longo do processo da Revolução Soviética, né, Revolução Russa, mas muitas das questões que eles colocaram ainda são pendentes, ainda são necessárias. Por exemplo, a igualdade jurídica de homens e mulheres, né? Em boa parte do mundo, isso ainda não é realidade, né? O próprio Brasil ainda tem uma certa defasagem em relação a isso, né? Uma participação maior feminina. A Revolução Russa abre essa possibilidade, né? Com todos os limites que ela podia ter, ainda abre essa possibilidade. Agora, tem uma questão que o professor Álvaro levantou sobre o genocídio. É uma coisa que se coloca nessa conta e que eu acho equivocado. Por exemplo, na Guerra Civil, né, entre 18 e 21, morreram 15 milhões de russos. Isso entra na conta do genocídio, o que é equivocado. Na ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial, né, a gente tem aí mais ou menos 16 milhões de russos mortos, né, nesse conflito. Então acaba que se infla, né, a estatística. E nos campos de trabalho forçado, que realmente são questionáveis, eu acho que isso é um absurdo, você teve aí, entre 1938 e 1950, mais ou menos entre 5 e 8 milhões de presos, o que é absurdo, né, mas nem todos morreram, né, morreram 2,5 milhões. Então, assim, o regime, de fato, tem suas dificuldades, né, mas associá-lo a um genocídio tal qual o fascismo, né, o nazifascismo, eu acho um tanto exagerado. Daqui a pouco a gente volta com mais esse tema, a Revolução Russa, aqui no Direito Sem Fronteiras. Aguarde aí. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre os 100 anos da Revolução Russa. Bom, a Revolução ela foi feita em 2 etapas, né? 1917, primeiro em março, depois em outubro. Por que isso aconteceu? A primeira fase, né, o primeiro momento dessa revolução, ele foi mais ou menos espontâneo, né? Se esperava que a Rússia fosse fazer a revolução em algum momento. Foi a última monarquia absolutista da Europa a cair, né? Ou seja, ela resistiu até o século XX. Então havia uma necessidade de liberalizar mais a sociedade, né? Criar uma sociedade mais liberal do ponto de vista político e, sobretudo, econômico, né? Desenvolver e fazer avançar o capitalismo. E, nesse sentido, a dinastia dos Romanov, ela era um entrave, né? Ela ainda punha uma certa dificuldade, uma certa limitação para que esses capitais se desenvolvessem de uma forma mais livre, né? Então, com esse desgaste que já vinha desde 1905, né, em que um governo simplesmente ditatorial, né, uma monarquia que via se arrastando, né, a crise já pela guerra, a pobreza, né, ampliando, a fome, tudo isso, né, fez com que a população levantasse, né, se dirigisse em direção ao Palácio de Inverno, foram 3 dias, né, e aí sim se derruba, né, essa monarquia. Já havia um parlamento, né, a Duma já vinha de um tempo sendo estabelecida, ele acaba se tornando um governo provisório, né, um príncipe, o Lvov, né, acaba se tornando o primeiro-ministro, e aí se esperava que essas reformas democratizantes, né, o que a gente chama de Revolução Nacional Democrática, fosse colocado em curso, né, e a sociedade russa entrasse, né, de fato, nesse padrão modernizante ocidental, né. Como esse governo provisório ele não atendeu às necessidades, que é, primeiro, né,
a paz e o armistício sem anexações, ou seja, sair da guerra, mas sem anexar e sem nenhum revanchismo. Essa era a proposta que os soviéticos e que os bolcheviques propunham, né, naquele momento. Não foi atendida. A nacionalização da terra, uma reforma agrária, também não foi atendida. A retirada, né, desses soldados do fronte também não foi atendido, como eu já tinha dito. Redução do horário de trabalho, que é uma coisa fundamental que ela demanda, para 8 horas, né, direito sindical, direito organizativo, tudo isso não foi atendido. E houve uma tentativa de derrubar o governo pelos soviéticos, pelo movimento popular, em julho. O Lenin, curiosamente, ele se coloca contra isso, fala não era o momento, né? O Lenin, o Trotsky e outras lideranças bolcheviques. Ele é considerado um agente alemão e ele é obrigado a cair na clandestinidade, porque, do contrário, ele seria preso, né, e talvez até mesmo morto, né? O Trotsky vai ser preso durante um tempo. Aí, quando se percebe, né, que ele não era esse agente alemão, que aquilo realmente não era o momento de tomar o poder de fato e derrubar esse governo provisório, porque ele vai se desgastar, porque um general, né, monarquista, o Kornilov, vai tentar um golpe em agosto com o aval do Kerensky, que era um dos ministros fundamentais do governo provisório, vai revelar para o povo que, na verdade, o que essa direção queria era retomar, né, de certa forma, uma base monárquica, uma monarquia constitucional, parlamentar, de costas para a população. E aí, sim, isso dá todo um gás para que o Lenin e os bolcheviques, com as suas teses que foram acertadas, né, que eles vinham com a proposta de paz, sem anexação, reforma agrária, né, os direitos trabalhistas, uma série de liberdades, ganhasse força. Foi aí que ele ganha força. É curioso como esses temas são tão presentes ainda hoje, né? Reforma agrária, direitos trabalhistas, jornada de trabalho. Professor, poderia ter sido diferente, já que que houve censura, houve prisão, né? Isso poderia ter acontecido de uma forma diferente, porque há lá os méritos, né? Estão lá os méritos, mesmo porque a gente discute ainda essas questões hoje. Mas, por outro lado, e ao mesmo tempo, houve também muitas questões, prisões, mortes, censura. O fato existiu, né? A gente tem que analisar, lógico que falando 100 anos depois, é muito mais fácil de fazer uma leitura do que você estar ali no centro do furacão, né? Eu acho o seguinte, talvez a Revolução e esses ideais socialistas, eles só deram certo e só se concretizaram dessa forma porque o Estado tinha realmente um punho muito forte, né? Uma opressão muito forte contra a população, julgamentos sumários, penas extremamente duras, corporais, a pena de morte, censura, não é? Um único partido político. Então, de certa forma, isso sustentou, durante algum tempo, a própria manutenção desse regime. E, se olhando hoje, como eu havia dito no bloco anterior, eu acho que hoje uma revolução nesses moldes, ela não sustentaria, porque, diante dessas violações dos direitos humanos, e, na verdade, naquela época, você tem um surgimento mesmo dos direitos humanos depois da Segunda Guerra Mundial. Não é que nós tivemos a Declaração Universal de Direitos Humanos, depois o Pacto dos Direitos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais, depois a Convenção Americana de Direitos Humanos e outras convenções. Então, hoje, numa situação como essa, com certeza a sociedade internacional ela não ficaria inerte. Você teria aí participações do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral das Nações Unidas que fatalmente autorizaria até mesmo o uso da força e intervenções nessas situações. São discussões hoje que você tem, né, no dia a dia, você tem questões que envolvem a própria Coreia do Norte, nosso país vizinho agora, a Venezuela, que também atravessa um momento muito difícil, se discute a ruptura da democracia e já há, sim, movimentos de intervenção internacional. É lógico que é um tema extremamente sensível porque são estados soberanos, né? Mas se fosse identificado realmente uma violação muito grave dos direitos humanos, né? Questões que envolvesse, por exemplo, o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana, né? Fatalmente ela não seria, haveria uma intervenção e eu acho que isso não sustentaria também o regime, apesar da ideologia, apesar dos avanços, né? Apesar do apoio popular em alguns momentos, mas eu acho que sem esse pulso firme do Estado,
a revolução e a própria implementação do Estado socialista, ela não chegaria ao êxito. Agora, a gente pode dizer que houve grande representatividade, né, professor? Porque você tinha intelectuais, trabalhadores, militares, né? Então, nesse aspecto foi muito positivo para mostrar essa representação, né? A participação massiva foi significativa. Tomando um pouco a linha do professor Álvaro aqui, né, e dando uma outra leitura, a União Soviética, ela, de certa forma, ela permitiu, né, uma mobilidade significativa interna. Ainda que a maior vítima dos expurgos tenham sido os próprios quadros dirigentes, né, você tem um expurgo significativo, e boa parte deles eram considerados inimigos do povo, passavam por torturas, por uma série de violações de fato, depois tinham que se retratar publicamente, o que é extremamente humilhante, né? Houve um certo ganho, né? A população começou a alimentar melhor, principalmente a partir dos anos 40, há uma modificação, bens de consumo, ainda que limitados, não tal qual o padrão ocidental, foram proporcionados, propiciados. O trabalho, que é uma demanda fundamental hoje, né? As pessoas tinham pleno emprego lá, então não dá para dizer que o regime se sustenta só pelo terror. E, ao contrário, né, do que o colega propôs, eu acho que sim, hoje é viável uma transformação revolucionária, né? Do jeito que está a situação, não dá para se manter e sustentar muito tempo. A gente vê uma crise de proporções significativas, né? Eu diria uma crise civilizacional e, por exemplo, dizer que a violação dos direitos humanos é suficiente para poder garantir, né, ou assegurar uma intervenção através de Conselho de Segurança da ONU, é só lembrar que as ditaduras militares na América do Sul tiveram um aval total, né, inclusive a participação das embaixadas nesses países dos Estados Unidos. As violações dos direitos humanos no Afeganistão e no Iraque estão visíveis, né, tem fotografia, tem imagem, tem tudo, são cotidianas, né, o que é Guantánamo? E ninguém faz nada. Então, dizer que é só isso, eu acho que não é suficiente. E a Venezuela tem uma democracia. Acabou de se eleger uma série de governadores, uma série de pleitos. Uma democracia com tantas eleições não é necessariamente uma ditadura. Ainda que você tenha uma série de dificuldades internas, e a crítica é necessária, eu acho que pautar a questão da revolução, da transformação social, pelos direitos humanos no padrão ocidental, que é basicamente o direito individual, nunca há uma concepção de direito coletivo, acaba colocando dentro de um padrão, de uma caixa que não permite alternativas. No plano internacional, professor Álvaro, como a União Soviética se comportou depois da Segunda Guerra Mundial? Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a época da bipolaridade dos Estados Unidos e União Soviética, e foi um período de muita tensão, que, aliás, motivou a própria criação das Nações Unidas. As Nações Unidas ela foi criada justamente em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e ela tinha como propósito principal a manutenção da paz. Por quê? Porque já houve um antecedente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi a Liga das Nações, que foi criada com o propósito de evitar uma nova guerra, e a história demonstra que a Liga das Nações ela não foi muito feliz nos seus propósitos, que nós tivemos justamente a Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse ambiente geopolítico dominado por duas grandes potências, havia o risco da Terceira Guerra Mundial ser justamente a pior de todas, porque seria uma guerra entre duas potências nucleares. E a gente viveu essa fase durante um bom tempo, tivemos um pico muito grande, que foi a crise dos mísseis em Cuba, Então, segundo vários noticiários e estudos, você teve ali um ponto muito próximo de realmente uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. E com o fim da União Soviética, você teve também o fim da Guerra Fria, Então, houve esse período, foi um período de tensão mundial entre essa bipolaridade, a ideologia socialista da União Soviética e a capitalista dos Estados Unidos, que, de certa forma, está ressurgindo um pouco agora, justamente com esse ponto da eleição do Donald Trump, eventual participação ou não do interesse da Rússia, Então, o mundo ele fica girando em voltas, Bom, nosso tempo acabou. Queria agradecer aos senhores por terem aceitado o convite do Direito Sem Fronteiras para falar sobre os 100 anos da Revolução Russa. Obrigado. E você também, nosso agradecimento.
Você pode rever esse programa pelo nosso site. Acesse tvjustiça.jus.br. O e-mail para contato é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até a próxima.